É exatamente o que a gente dizia aqui antes, né? Antes do professor Castro Rocha, um pouquinho antes do Nassif também, como que a extrema-direita israelense, por exemplo, esse Itamar Ben-Gvir, vamos falar claramente, né? O Netanyahu nem é religioso, o Netanyahu é da tradição da direita, mas ele se aproveita do discurso religioso, assim como o Bolsonaro, que nunca foi religioso, foi lá se jogar lá no Rio Jordão e nem sabia o que estava fazendo direito ali, mas sabia, porque politicamente queria se aproveitar. Mas quem manipula mesmo o sentimento religioso é esse aí que está na tela, que é o Itamar Ben-Gvir, e que fala, e os seguidores dele dizem, nós somos os representantes da verdadeira religião, do verdadeiro Deus. É uma disputa, assim, não há política, há imposição, é guerra, é transformar a política na guerra total. Então, nesse sentido, é isso que o senhor fala. Quando aparecem cristãos fazendo esse discurso no Brasil, a gente já conhece isso, né, professor? No passado, a religião cristã, inclusive o catolicismo, já fez esse mesmo discurso e terminou de maneira trágica com morte e massacre, né? É porque só pode haver política, Rodrigo, se não houver intolerância. Porque a base da política é a capacidade de sentar numa mesa, que de preferência deve ser redonda para que as ideias circulem, e de escutar o que o outro diz e de fazer concessões. Não há política sem realização de concessões. Mas, Rodrigo, essa situação pode ser ainda mais preocupante. Podemos falar um pouquinho sobre esse tema? Sim, acho que Claro. Por aí. Vamos lá. Porque eu levei muito tempo para compreender por que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém. O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal, se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal? E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há uma modificação teológica fundamental nas igrejas neopentecostais que começou nos Estados Unidos e que foi importado, é a chamada teologia do domínio, não mais a teologia da prosperidade, que é o princípio dessas igrejas neopentecostais, mas a teologia do domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio, eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que se entenda isso. É assim, uma transferência teológica.